Quem vai fornecer o entretenimento de vocês hoje é o Bug. O Bug é um gatinho diferente e é justamente por isso que todo mundo ama ele. Mas afinal, da onde esse gatinho surgiu e como ele é? O Bug é da ninhada de gatos que eu resgatei em setembro de 2022. Eu já contei essa história aqui no meu canal e em vários vídeos no TikTok, mas basicamente a minha vizinha chegou aqui na minha casa e convidou a gente para ver alguns gatinhos que tinham sido abandonados pela mãe. E quando eu cheguei no lugar onde eles estavam, eu imediatamente pedi para minha mãe trazer a caixa de transporte para que eu levasse eles para casa. A minha mãe não gostou muito da ideia, mas mesmo assim, ela levou a caixa e a gente trouxe esses 5 filhotinhos para minha casa. E para mim, os 3 rajadinhos eram completamente iguais. Eu não conseguia diferenciar eles e eu não via nada de muito diferente no Bug. Porque os gatos desse tamanho geralmente são meio desengonçados mesmo. Mas quando eu comecei a postar ele no TikTok, todo mundo achou ele mega diferente. E foi aí que eu comecei a perceber que o Bug realmente era um pouquinho diferente dos outros gatos. Ele era o único macho da ninhada. Ele tem 4 irmãs: a Pepe, a Zoe, a Frajola e a Ruby. O plano inicial era que a gente fizesse apenas um lar temporário para eles. Mas com o tempo, eu fui me apegando tanto a esses 3 rajadinhos que eu não consegui doar. Mas agora vamos falar um pouquinho da personalidade desse gatinho tão bonitinho. O Bug sempre foi muito atentado. Desde que ele era apenas um percevejo, ele já tinha uma energia muito caótica. Então, por mais que ele fosse pequeno e magrinho e não tivesse força pra nada, ele tentava atacar os gatos adultos e tentava fazer amizade com gatos que não gostavam nem um pouco dele. Que é o caso da Safira. Outra coisa interessante sobre ele é que ele tem uma paciência muito curta, como se ele já fosse um adulto ranzinza. Quando todo mundo tá brincando, ele se cansa, se retira e vai dormir sozinho. Muitas vezes ele até se cobre sem a ajuda de ninguém. Ele sabe o que quer e ele não tem medo de fazer as suas próprias vontades. Se você já me acompanha, você já conhece o Citrino. Ele é o maior gato da familhinha. Hoje em dia eu acho que ele já tem uns 7 quilos. Mas ele nunca foi ameaçador pro Bug. O Bug tinha o tamanho de uma pata do Citrino e mesmo assim, ele fazia de tudo para incomodar ele ao máximo. Eu tinha que ficar sempre perto porque qualquer patada do Citrino poderia ser fatal. Mas para o grande tigre Bug, isso não era problema. Com certeza, ele pensava que tamanho não era documento. Mas além de tudo isso, ele sempre foi muito fofinho. Ele era extremamente carente e precisava de colo o tempo todo. Quando eu conversava com eles, era o Bug que mais respondia. E ele ficava muito empolgado com o jeito que eu falava com ele, e ele vinha se aproximando cada vez mais, e quando eu via, ele estava dormindo no meu pescoço. E é claro que com todo esse carinho, o Bug cresceu como um gato muito afetuoso e muito companheiro. Mas ele ainda assim tem uns parafusos a menos. Então às vezes ele vem me acordar todo fofinho, eu faço carinho nele, ele ronrona, e do nada ele pira na batatinha, sai correndo, me arranha e fica correndo pela casa inteira. Temos outro detalhe importante. Note que eu falei que o Bug cresceu, mas ele não cresceu muito. Para vocês terem uma noção, quando o Citrino tinha uns 6 meses, ele tinha o tamanho do Bug atualmente. Então o Bug é um mini gato, e isso torna ele ainda mais fofinho. Provavelmente, isso aconteceu porque ele não foi amamentado o tempo necessário. Mas a gente dava o leite próprio para filhote de gato e ele se alimentava muito bem aqui em casa. Mas nada é tão bom quanto o leite materno, é claro. Então ele é um gato versão de bolso. Mas eu fico feliz com isso. Porque se com esse porte ele já é extremamente ameaçador para nós e para os outros gatos, eu fico imaginando se ele tivesse o tamanho do Citrino. E não é que a gente tem medo de ele atacar nem nada. Mas esse bichinho tem uma força imensa. Ele parece que é denso, sabe? Então quando ele ataca os outros gatos, é um ataque violento. O Houdini tem até um pouco de medo dele, mesmo sendo maior. Mas da mesma forma que ele é um gato um pouco cansado e impaciente, ele também é muito hiperativo. Então se ele começa a se sentir entediado, ele arruma alguma coisa para fazer. Por exemplo, esses dias, ele fez de tudo para destruir a orquídea que eu comprei para minha mãe. Ela estava ali paradinha, não estava fazendo mal a ninguém, não estava se mexendo e não estava fazendo barulho.
mas o Bug criou um próprio desafio na cabeça dele. O objetivo era tirar o máximo de flores possível, sem que eu percebesse. Mas o plano dele não foi tão bem sucedido, porque ele esbarrava nos vidrinhos e fazia barulho. Então eu percebi que ele estava tentando destruir a pobre da orquídea e logo fui tirar ele dali. O Bug tem uma mania engraçada. Ele começa a fazer uma coisa errada aqui em casa e ele instiga a Pepe a seguir os caminhos desvirtuados dele. E aí quando você vê, tá os dois fazendo bagunça pela casa e tentando destruir alguma coisa. Mas a ideia original eu sei que não foi da Pepe, eu conheço os meus filhos. Foi tudo um plano do Bug. Mas ele realmente ficou muito fascinado com essa flor. Ele também roubou uma pena de um passarinho que estava dentro do vaso. Então, a partir desse momento, eu decidi que a distração dele seria com a pena e com a flor que ele roubou. E ele ficou muito, muito feliz. Eu acho que se eu tivesse jogado essa pena e essa flor fora, ele teria ficado genuinamente triste. O Bug adorou, se sentiu muito feliz e, por incrível que pareça, depois dessa pequena brincadeira, ele foi dormir. Ele não precisa de grandes acrobacias para se cansar e ir dormir. No fim, ele precisa de um pouco de atenção, uma pena, uma flor e um gato adulto para ele incomodar. Ele é um cara muito simples. E não, eu não considero o Bug um gato adulto. Aqui em casa, eu ainda chamo ele de filhote. Bug vai ter 50 anos e ainda assim será chamado de filhote. E vai ficar por isso mesmo. A Pepe é a irmã dele e eles sempre foram os mais grudados. Todo mundo nasceu junto, mas eles são o preferido um do outro. E isso continua até hoje. Essas são coisas de um gato normal, com certeza. E não, o Bug não é absurdamente diferente de todos os outros gatos, mas por algum motivo, ele ganhou o coração das pessoas. E, gente, com certeza foi o destino que me colocou no caminho deles e eles no meu caminho. Eu sou completamente grudada nesse gato e eu tenho certeza que ele me ama muito, muito, muito. Toda vez que ele me olha, ele fica todo faceiro e todo feliz. Então eu fico feliz de ser o porto seguro desse gatinho e de ter salvado ele de um destino muito cruel nas ruas. O meu sonho é que todos os gatos tenham essa chance. Eu vou falar mais sobre ele e sobre os outros gatos em outros vídeos aqui do canal. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar a sua curtida, comentário e mandar para alguém que já ama o Bug ou que você tem certeza que vai amar o Bug. E se você tiver alguma dúvida ou quiser saber alguma curiosidade, é só deixar nos comentários. Não se esquece de nos acompanhar nas outras redes sociais e de ver os outros vídeos aqui do canal. Um beijo da minha familhinha de gato pra sua!